A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para o aumento do número de pessoas com demência no mundo. Por ano, cerca de 10 milhões de pessoas são diagnosticadas com a doença. E até 2050, o número deve triplicar. Para falar sobre isso, conversamos agora ao vivo com o Vicente Gomes. Ele é médico psiquiatra, psicogeriatra e presidente da Associação Psiquiátrica do Piauí. Doutor, muito obrigada por nos atender. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Doutor, o Alzheimer é a principal causa de demência? Isso, a doença de Alzheimer é a forma mais comum da demência, tá? Ela é responsável por cerca de 60% dos casos, mas existem outras causas de demência, como demência vascular e outros tipos de demência. Agora, estudos mostram, doutor, que 90% das pessoas não sabem que tem essa doença. Por que o diagnóstico é tão difícil? Isso, na realidade, está relacionado ao não... Até isso, essa situação voltada com esse quadro, né, esses sintomas da demência, isso não está, às vezes, a própria família, né, não chega a essa situação de levar esse cuidado de levar ao médico, para que essa pessoa seja avaliada corretamente. Isso acaba gerando um pouco de estigma, de preconceito, e isso pode prejudicar um pouco, atrasar esse diagnóstico. O senhor falou em sintomas, doutor. Então, quais são esses sintomas que a família tem que estar por dentro, estar de olho no caso de algum familiar ter algum sintoma dessa doença, ter algum sintoma de demência? Isso está... A demência, ela pode apresentar uma variedade de sintomas, que vai depender do grau, vai depender do estágio, né? A gente divide esses estágios em 3 estágios. O estágio inicial, que geralmente é o que? Aquela tendência a esquecer, uma certa dificuldade de orientação, tá? E isso passa até às vezes despercebido. Já nessa fase intermediária é que há um maior comprometimento, né? Esses sintomas eles vão ficando mais limitantes, certo? E aí há uma dificuldade, há um comprometimento de memória recente, a pessoa passa a esquecer nome de familiares, certo? Há sintomas comportamentais, há uma dificuldade de comunicação, até que vá para a evolução da fase terminal, né, do estágio mais grave, que seria aí, nesse caso, a inatividade, né, e a dependência de terceiros seria quase totais. Agora, doutor, a gente pode apontar as causas e a partir daí apontar formas de prevenção? Sim, a demência ela está relacionada com doenças e lesões que afetam o cérebro, que pode ser de forma primária, que a gente já mencionou, a principal causa, que seria a doença de Alzheimer e, por exemplo, um acidente vascular cerebral, certo? E apesar da idade ela ser o principal fator de risco para a demência, o envelhecimento não pode ser atribuído como algo, a demência, ela não pode ser relacionada como algo natural, como consequência natural do envelhecimento. E aí temos também doenças físicas, como por exemplo hipertensão arterial, diabetes, consumo excessivo de álcool, o tabagismo, né? O nível educacional baixo, tá? A inatividade física, pessoas que são sedentárias, tá? Isso tudo são fatores de risco para quadros demenciais. Diagnosticada a doença, doutor, qual o tratamento? Isso. Esse tratamento, não há hoje um tratamento curativo para a demência, exceto em casos de demência que sejam reversíveis. Por exemplo, algumas demências que são relacionadas a algumas doenças, a algumas infecções, que quando tratadas são revertidas. Mas, por exemplo, a demência de Alzheimer não há um tratamento curativo. Então, esse tratamento, ele visa melhorar a qualidade de vida da pessoa que tem a demência, tá? E também o familiar, o cuidador, já que é muito afetado. Esse tratamento, ele é à base de medicamentos, tá? E também psicoterapia, estimular a atividade física, estimular a cognição, tratar a doença de base, isso é muito importante. Quadros comportamentais também, é importante que sejam tratados esses quadros comportamentais. Às vezes aquele paciente tem uma depressão, tem um transtorno ansioso, que isso pode piorar ou agravar o quadro demencial.
E, doutor, uma outra questão apontada pela OMS são problemas com a pesquisa para a doença, para a demência. Segundo a entidade, são 7 mil artigos científicos publicados sobre a doença em 2016. E ela cita um exemplo, por exemplo, no caso da diabetes. São 15 mil estudos sobre diabetes. O que explica esse número? A complexidade do tema? Isso também, né? A necessidade de uma maior atuação nessa área, exatamente por ter ainda vários casos não são diagnosticados. Isso dificulta um pouco esse andamento, esse processo de pesquisa. Então é importante que se tenha mais cuidado, né? Como a gente mencionou, que se tenha esse diagnóstico precoce, que isso possa ser tratado, isso visando sempre melhorar essa qualidade de vida da pessoa com demência e dos cuidadores. E a OMS também, doutor, lançou o Observatório Global da Demência, que vai acompanhar o progresso na prestação de serviços e também das políticas públicas para pessoas com demência e seus cuidadores. A pergunta que eu lhe faço é se no Brasil faltam políticas públicas para pessoas com demência? Sim, há essa questão de política pública, na realidade, há um déficit, né, mundial. Claro que há países com baixa e média renda, onde as pessoas têm pior acesso ao sistema de saúde, onde há um investimento menor, isso é mais notório. Isso há um prejuízo maior com relação a isso, tá? Doutor Vicente Gomes, ele é psiquiatra, psicogeriatra e presidente da Associação Psiquiátrica do Piauí. Doutor, muito obrigada pela sua participação com a gente, ele falando sobre esse alerta da Organização Mundial da Saúde.